voltamos para o último pedaço, o último bloco do nosso programa Tome Ciência, que está discutindo hoje desenvolvimento e crescimento. Isso com a presença aqui do Antônio Carlos Souza Lima, que é diretor regional da ABA e professor no Museu Nacional da UFRJ, e por acaso não, por absoluta certeza, ele que indicou esse tema em nome da ABA aqui para a gente discutir. E temos também o Werner Bayer, do Departamento de Economia da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ainda contamos com a presença do Roberto Saturnino Braga, presidente do Centro Celso Furtado, e do Carlos Weiner, que é do IPUR, da UFRJ. Bem, vocês já devem estar notando, estamos para o fim, minha voz também está querendo ir para o fim, então vai ser curtinho, vai ser rápido. Porém, eu tenho que avisar para vocês que vocês podem saber mais, se aprofundar nesse tema que os nossos entrevistados aqui falaram, indo para o site do Tome Ciência, que é www.tomeciencia.com.br, e lá no setor Saber Mais vocês vão achar indicações de artigos, bibliografia, sites que vocês possam, portanto, estudar. Eles vão dar isso para a gente e vamos colocar lá no site para vocês. Se você tiver também alguma ideia ou mensagem, o e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, nós costumamos, no bloco final, uma espécie de consideração final, de balanço que a gente possa fazer e proposição. Me parece que a proposição já está se encaminhando para o fim, quase que a derrota do capitalismo. Eu vou pedir primeiro ao Werner, que foi tão questionado, não por ele, mas pela nacionalidade dele, nas suas conclusões finais, por favor. A minha conclusão é que o que é bom que há uma consciência que crescimento e desenvolvimento não é a mesma coisa. Eu acho que crescimento vai resultar no desenvolvimento se a sociedade brasileira e outras sociedades que estão se desenvolvendo estão incluindo mais e mais gente na sociedade. O que é muito importante, então, para mim, é de ver se vocês podem aumentar os investimentos no capital humano. Acesso ao capital humano. Eu acho que acesso ao capital humano, que poderia resultar numa mobilidade social muito maior do que no passado, é fundamental. Eu acho que se eu tenho algum conselho para pessoas que podem influenciar a economia, a política brasileira, isso seria o caminho certo. Bem, e eu perguntaria, esse fim do capitalismo é inevitável na sua visão ou não? Depende do que vocês querem dizer com capitalismo. Eu acredito que em qualquer sociedade é interessante o sistema de mercado para indicar se há ou não há oportunidade de aumentar a eficiência. Do outro lado, aqui no Brasil você não tem o capitalismo puro. Por exemplo, vocês têm aqui uma instituição muito importante, que o senador Saturnino Braga foi parte, é o BNDES. O BNDES, basicamente, ninguém vai fazer um investimento a longo prazo sem a ajuda do BNDES. Então, você tem, de certa maneira, no Brasil, uma sociedade que está sendo influenciada através de uma instituição muito importante, que é o BNDES. Isso não é o capitalismo puro. O BNDES é o mercado a longo prazo de investimento. Agora, a outra pergunta é fazer quem vai influenciar o BNDES? Quais são as forças? Bom, é outro capítulo. Bem, Saturnino, já que você estava concordando com a questão do BNDES, é o seu encerramento. Concordo, sim, com o que o Werner Bayer disse. Sabe, eu acredito na humanidade, sabe? Isso é uma crença minha. Eu preciso acreditar na humanidade. Menino, eu vivi essas ameaças, né, contra a humanidade. Primeiro, o nazifascismo, era menino, mas me lembro muito bem do que foi a maior máquina de guerra que se plantou no mundo até então, né, e que foi derrotada. Depois, a guerra atômica, nós tivemos à beira, realmente, no confronto entre as duas potências atômicas, no episódio dos mísseis de Cuba, por exemplo, tivemos à beira de uma guerra atômica que poderia destruir a humanidade, né?
Depois, aqui para nós, eu acho que esse desenvolvimento financeiro, da etapa financeira do capitalismo que queria dominar tudo completamente, também tinha um potencial destruidor gigantesco e que agora começa a ser freado. Quer dizer, a própria humanidade vai superando as suas ameaças e realizando processos de humanização da própria política. Eu repito, acho que o século XXI vai ser o grande século do desenvolvimento político do mundo. Sabe, um recente exemplo de um país muito pequenininho, mas que foi muito interessante o que aconteceu na Islândia. A Islândia estava com uma dívida impagável, o governo procurando acertar tudo, o povo se reuniu, destituiu o governo, prendeu os banqueiros, recusou a dívida e está lá, construiu o seu próprio governo popular com a participação popular. Quer dizer, é um paísinho pequenininho, é claro que não podemos fazer comparações, mas eu acho que há no mundo um processo de retomada do fazer valer a vontade popular, a vontade geral de Rousseau. Né? Eu acredito que isso aconteça ao curso desse século. E o capitalismo, ou o socialismo, ou o processo econômico que vier, que acho que não vai ser nenhum nem outro, vai se adaptar a essa condição política, a essa exigência da política. Né? Estás tão confiante assim também, Weiner? Weiner também? O senhor já vi que está totalmente. Eu sou mais cético. Primeiro, eu acho que em nenhum lugar existe capitalismo puro. O Tesouro Americano é um instrumento poderoso na mão das grandes empresas americanas, as Forças Armadas americanas ao longo da história são uma força poderosa, como foram as Forças Armadas inglesas, o colonialismo inglês, não existe capitalismo puro. Existe um capitalismo utópico, que está lá nos livros, e existe o capitalismo real, que é feito de combates, de guerras, de violência, de destruição. Agora, também nós não temos alternativas claras. Nós vivemos um momento histórico muito particular. Por um lado, assustador, não temos modelos. Os modelos que o século XX nos ofereceu fracassaram. Não temos que fazer mais do mesmo. Caminhar na mesma direção é caminhar em direção ao abismo. As bases materiais da humanidade não suportam a manutenção deste modelo. Este modelo está condenado, além do que, ao longo da história, ele vem oferecendo cada vez, até mesmo taxas de crescimento, para falar cada vez mais medíocres, diminuindo a sua capacidade de incorporação da juventude na Europa, com taxas de desemprego de 17%, 20%, 25%. Mas também não temos um modelo pronto. Isso é assustador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, podemos reinventar tudo. Eu acho que isso é o que as juventudes no mundo inteiro estão às ruas indo dizendo o seguinte: queremos outra coisa, não sabemos muito bem o que é. E aí eu encontraria um pouco de razão de otimismo. Quando os jovens dizem não ao que está aí e começam a buscar algum caminho, eu acho que isso é motivo de otimismo. Nesse sentido, eu sou otimista, embora eu ache que vivemos um momento assustador pela falta de modelos, mas emocionante pela possibilidade de reinventar a história. Perfeito, obrigado. Antônio Carlos, sua consideração final, como autor da própria ideia. Eu me somaria a todas as coisas já ditas aqui pelos meus colegas, chamando a atenção de que a gente poderia pensar que uma das coisas que a juventude vem reclamando muito lá fora, além de uma participação política ampliada, né, e uma busca de modelos, talvez não seja exatamente modelos, mas de tentar pôr fim ao que ainda sobra dos modelos para que possa surgir alguma coisa diferente, né, e que isso pode ser essencial na transformação e potencializado por transformações também na esfera da educação. Me parece que isso sim é essencial. Eu creio que se a gente colocar como valor a pluralidade, se a gente procurar ultrapassar a necessidade de todos homogêneos, né, e procurar reconhecer que na diferença a gente encontra valores fundamentais, se a gente puder pensar que dialogar com o diferente, né, lhe reconhecer direitos e uma importância que pela sua própria existência, né, vai nos fazer melhores,
se os reconhecermos, eu acho que aí está um caminho no plano dos valores que pode, somando tudo que a gente disse aqui, de fato dar horizontes a respirar, né? Um pouco de otimismo nesse cenário tão complexo contemporâneo. Muito obrigado, eu agradeço a presença aqui de todos vocês, a você que está aí nos assistindo. A gente costuma dar um fecho assim, eu acho que tem um que cresceu agora em mim. É bom que vocês prestem atenção aqui e reflitam sobre o que foi dito, porque é uma boa forma de desenvolver essa alternativa aqui tão falada. Então, obrigado pela audiência, obrigado a vocês e até a próxima a todos.